Estamos ao vivo! Oi, pessoal, boa noite! Como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje estamos iniciando as lives do livro Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. Gente, faz alguns anos, vou falar anos porque faz mais de 2 anos que eu estou para ler esse livro. Eu acredito que tenho tempo para tudo e o momento de eu estar lendo ele agora e eu decidi compartilhar com vocês. Da mesma forma que vai me desconstruir, vai desconstruir você também. O nome dele é Eu e Minha Boca Grande e ela diz aqui a seguinte forma: com a ajuda de Deus, você pode domar a sua boca. Sua boca está ocupada falando sobre todos os problemas de sua vida? Parece que sua boca tem vontade própria? Coloque sua língua em um curso de imersão para a vitória. Você pode controlar as palavras que fala e fazê-las trabalhar para você. Eu e Minha Boca Grande, este livro mostrará a você como treinar a sua língua para dizer palavras que o colocarão em um lugar superior nessa vida. A famosa autora Joyce Meyer enfatiza que falar a palavra de Deus deve vir acompanhando de viver uma vida em completa obediência à Bíblia para ver o pleno poder de Deus fluindo em sua vida. A Joyce Meyer diz: você e eu seguimos pela vida com um extraordinário poder como fogo, eletricidade ou energia nuclear, bem debaixo dos nossos narizes. Um poder que pode produzir morte ou vida, dependendo de como ele é usado. E ela fala aqui, né? Sua resposta está debaixo do seu nariz, na sua boca. Aplicando as verdades bíblicas delineadas nesse livro, boa noite, minha amiga Lê. Você aprenderá o efeito de suas palavras no reino natural, como falar a linguagem de Deus, que hoje o capítulo 1 é sobre isso, como quebrar as correntes do passado, como alcançar a vitória e muito mais. Então, bora lá, pessoal. Esse livro tão rico, onde nós vamos ser bastante desconstruídos. Eu entendi, conforme cada leitura que eu faço, nenhum livro edifica, te muda. O que ele vai fazer é te desconstruir, vai ativar o que já tem dentro de você. Então, sempre que eu leio um livro, eu sou desconstruída. Bora para mais uma desconstrução. E eu vou ler a introdução para vocês. Antes do capítulo 1, ela deixa essa introdução da seguinte forma. Ela inicia com 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo, o Messias, e temos os pensamentos, sentimentos e propósitos do seu coração. Como crentes, precisamos entender a alma e ser treinados para discernir as suas atividades. Como definido nesse estudo, a alma consiste de mente ou intelecto, vontade e emoções. Uma vez que a alma está cheia do eu, ela pode e deve ser purificada e transformada em um vaso pronto para o uso do mestre. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 21. A língua expressa o que pensamos, sentimos e queremos. A mente diz o que pensamos, não necessariamente o que Deus pensa. A vontade diz o que queremos, não o que Deus quer. As emoções dizem o que sentimos, não o que Deus sente. Ao mesmo tempo em que nossa alma é purificada, também é treinada para conduzir os pensamentos, desejos e sentimentos de Deus, e assim transformar-nos em porta-vozes do Senhor. A palavra de Deus ensina em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, que nos foram dados a mente de Cristo e os pensamentos, sentimentos e propósitos do seu coração. Temos a mente de Cristo, mas a alma não crucificada os impede de aparecer. Há uma luta contínua entre a carne e o espírito. O corpo e a alma unidos formam o que a Bíblia se refere como a carne.
Portanto, usaremos o termo a alma e a carne alternadamente. O homem quer pensar seus próprios pensamentos, mas Deus deseja usar a mente do homem para pensar os pensamentos dele. O homem tem desejos próprios, que podem ser mudados conforme os desejos de Deus, e ele se submeter ao Espírito Santo. O homem vive grande parte de sua vida guiado por seus sentimentos, que parece ser o inimigo número 1 dos crentes. Os sentimentos podem ser treinados a estar sob a liderança do Espírito, mas este é um processo que requer tempo e zelo. Neste livro, fala-se sobre a língua, que pode expressar a carne ou o espírito. Ela pode ser usada para verbalizar a palavra de Deus ou como um veículo, para expressar a obra do inimigo. Creio que nenhum filho de Deus quer ser usado como um porta-voz do diabo, não é mesmo? Mas muitos são. Em Provérbios 18, 21, declara: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Não há nenhum outro assunto na Bíblia que deveríamos levar mais seriamente em conta do que a língua. Ela pode ser usada para trazer bênçãos ou destruição, não somente para nós, mas também para muitos outros. Livros excelentes têm sido escritos sobre a língua. Quando Deus colocou em meu coração o desejo de escrever um livro sobre o assunto, devo admitir que pensei: para quê? O que posso dizer que já não tenha sido dito? Mas creio realmente que Deus quis que este livro fosse escrito e também que ele será oportuno na vida de todos aqueles que o lerem. Oro para que a unção do Espírito Santo esteja neste livro, de maneira poderosa, para trazer revelação, convicção e arrependimento. Oro para que, enquanto você o estiver lendo, cada palavra desperte em sua alma um novo desejo de ser um porta-voz de Deus. Essa foi a introdução. Vamos para o capítulo 1, que diz assim: aprendendo a falar a linguagem de Deus. Ela inicia com um versículo que está em Marcos, capítulo 11, versículo 22 e 23. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Você tem problemas? A resposta está debaixo do seu nariz, pelo menos em grande parte. Não creio que alguém possa viver em vitória sem estar bem informado do poder das palavras. Normalmente, quando temos montanhas em nossas vidas, falamos sobre elas, mas a palavra de Deus nos instrui a falar para elas, como observamos nas palavras de Jesus nessa passagem. Você está falando sobre suas montanhas ou para suas montanhas? Quando Jesus disse para falarmos a nossa montanha em fé, ordenando que se erga e se lance ao mar, essa é uma declaração fundamental que merece um estudo. Em primeiro lugar, o que falamos para as montanhas em nossa vida? É óbvio que não é para lançar sobre elas a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus expressa em sua palavra. Em Lucas 4, quando Jesus está sendo tentado por Satanás no deserto, ele respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. Jesus repetidamente diz: está escrito. E os versículos citados que vão de encontro às mentiras e decepções do diabo se seguem. Temos uma tendência de tentar isso por um tempo, e quando não vemos resultados rápidos, paramos de falar a palavra para os problemas e novamente começamos a falar nossos sentimentos, que é provavelmente o que nos levou ao começo de tudo.
Um entalhador pode martelar uma pedra 99 vezes, sem que haja evidência de que esteja acontecendo alguma coisa. Então, na 100ª vez, ela pode partir-se em duas. Cada golpe estava enfraquecendo a pedra, sem que houvesse sinais que o indicassem. A persistência é um elo vital para a vitória. Devemos saber em que cremos e dedicamos a conhecê-lo até ver o resultado. Oi, Jéssica, boa noite. Obediência e perdão são tão importantes quanto fé e perseverança. Aí ela cita o versículo que está em Marcos capítulo 11, 24, 26. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede, acredite, confie, que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, esqueça, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoares também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Para ter certeza de que mantemos o equilíbrio neste ensinamento, deixe-me dizer-lhe a palavra. Porque a palavra de Deus é algo poderoso e absolutamente necessário para vencer. No entanto, essa não é a única doutrina na palavra de Deus. Por exemplo, a obediência é igualmente importante. Se uma pessoa pensa que pode viver em desobediência, gente, eu até grifei esse parágrafo aqui, olha que forte e que real. Por exemplo, a obediência é igualmente importante. Se uma pessoa pensa que pode viver em desobediência e ao mesmo tempo falar da palavra de Deus para suas montanhas e ainda assim ser vitoriosa, ficará profundamente desapontada, como Jesus demonstra claramente nesta passagem, que está em Marcos 11, verso 22 ao 26. Deve ser considerado como um todo. No versículo 22, Jesus disse que devemos ter fé em Deus. No versículo 23, ele ensina a liberar a fé falando para as montanhas. No versículo 25, Jesus manda perdoar. E no versículo 26, ele afirma claramente que, se não perdoarmos, também nosso Pai Celestial não perdoará as nossas ofensas. Não há nenhum poder em falar a uma montanha se o coração estiver cheio de falta de perdão. E esse é um problema endêmico entre os filhos de Deus. Multidões de pessoas que aceitam Cristo como seu Salvador pessoal se decepcionam ao tentar colocar em prática um dos princípios de Deus, enquanto ignoram completamente outro. Obediência é o tema central da Bíblia. Para muitos de nós, a vida está um caos por causa da desobediência. A desobediência pode ser resultado de ignorância ou rebelião. A única maneira de sair do caos e arrepender-se e retornar à submissão é a obediência. Gente, me veio à memória. Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador em 2024. 2014. 2024 estamos hoje. Eu aceitei ele em 2014 e estamos em 2024. Não quer dizer que a partir do momento que eu aceitei ele, eu vivi em obediência. Eu aceitei ele, fui batizada. Depois eu passei alguns anos ali, né, estudando a palavra e tudo, mas não ainda em obediência, não ainda deixando ele no controle. Eu confesso para vocês que tem de uns 3 anos para cá, que eu tô levando a sério. E, gente, isso é muito sério. A gente não pode brincar. A gente não pode brincar com o Senhor, a gente não pode brincar de ser crente, a gente não pode brincar de falar do amor de Deus. É muito sério. E a partir do momento que eu aceitei, decidi levar a sério, em obediência, as coisas começaram a fluir na minha vida. E é muito real.
E quanto mais começa a fluir na minha vida, mais eu vejo o cuidado dele, mais eu vejo o amor dele, mais o amor dele me constrange. Então, que você possa verdadeiramente entregar, de fato, a sua vida nas mãos dele e viver em obediência. Não ficar em cima do muro. Aí, continua da seguinte forma. Não ignore os sis e os mas. Aí ela cita o versículo Deuteronômios, capítulo 28, do 1 a 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Isso é real. Por favor, observe os sis nessa passagem. Com muita frequência, escolheremos ignorar os sis e os mas na Bíblia. Considere, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, do 9 ao 10. Fiel é Deus, confiável, fidedigno e, portanto, verdadeiro em suas promessas, e podemos depender dele, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Deus é fiel, e nós beneficiamos dessa fidelidade ao honrá-lo em obediência nos relacionamentos. A desobediência não muda a Deus. Ele é fiel, apesar da desobediência. A obediência, no entanto, abre a porta para a bênção, que já foi liberada por causa da bondade de Deus. Este livro seria uma tragédia, na minha avaliação, se eu tentasse ensinar que podemos receber o que dizemos sem esclarecer que isso deve se alinhar com a palavra de Deus e a sua vontade. Falar para as nossas montanhas não é um passe de mágica ou encantamento que usamos quando estamos com problema, ou quando queremos alguma coisa e continuamos num estilo de vida desobediente e carnal. Crianças, aí cita o versículo 1 Coríntios 3:1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar com a espirituais, e sim com a carnais, como as crianças em Cristo. Aí ele coloca em parênteses, eu vou ler novamente com os parênteses. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar com homens espirituais, e sim com carnais, homens na carne, nos quais a natureza carnal predomina, como a crianças na nova vida, em Cristo, incapazes ainda de falar. Enquanto estivermos na carne, devemos orar e esperar que Deus nos mostre misericórdia e não nos dê o que pedimos. Falamos muitas coisas que são da nossa vontade e não da vontade de Deus, simplesmente porque não conhecemos a diferença. Como bebês em Cristo, simplesmente não sabemos como falar ainda, como Paulo diz nessa passagem. Assim como bebês naturais devem aprender a falar a língua dos mais velhos, assim os cristãos devem aprender a falar a maneira de Deus, aprendendo a falar a linguagem de Deus. Ela cita o versículo que está em Hebreus, capítulo 5, verso 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Precisamos de tempo para aprender a palavra de Deus e conhecer seu coração. Embora muitas coisas estejam claramente definidas na palavra e seja óbvio qual é a vontade de Deus,
há outras coisas que não estão escritas em preto e branco. Devemos conhecer o seu coração e ser guiados pelo seu espírito. A Bíblia não diz que tipo de carro comprar ou quando vender a casa e comprar uma nova, ou qual empresa trabalhar. Quando trabalhamos em uma empresa e queremos uma promoção, esse desejo pode ser a vontade de Deus para nós, mas também pode ser cobiça. Como saber essa diferença? O tempo é a resposta. Leva tempo para conhecer a Deus, conhecer nosso próprio coração e ser totalmente sinceros com nós mesmos e com Deus. Leva tempo para aprender sobre motivações e discernir se as nossas são puras, se for da tua vontade. Aí ela cita um versículo que está em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Nada tendes porque não pedis. Ou pedis a Deus e não recebeis, porque pedis mal. Para quando consegue o que deseja, esbanjardes em vossos prazeres. Uma vez ouvi dizer que uma pessoa de fé nunca orará, se for da tua vontade. Não houve nenhuma outra explicação. Portanto, como uma recém-convertida, tomei a declaração ao pé da letra. Da mesma forma, ouvi que eu poderia ter o que dissesse, mas ninguém me falou que eu precisava crescer. Talvez alguém tenha dito, mas estava tão cheia de mim que eu não ouvi. Eu estava totalmente fora do equilíbrio. Eu queria o que queria e pensei que tinha encontrado uma nova fórmula de conseguir. Há algumas coisas tão claras na palavra de Deus que não temos que orar, se for a sua vontade. A salvação é um bom exemplo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4, a Bíblia declara que é da vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao seu pleno conhecimento. Eu nunca oraria, querido Pai Celestial, peço em nome de Jesus que salve determinada pessoa da minha família, se for da sua vontade. É da vontade dele. Eu já sei que é da vontade de Deus salvar aquela pessoa. Então, não precisa você fazer uma oração dessa forma. A vontade dele é que sim, todas as pessoas sejam salvas. Em Tiago 4, 2 diz que não temos porque não pedimos. O versículo 3 diz que às vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal e por motivos egoístas. Percebo que às vezes é difícil pensar isso de nós mesmos. Contudo, é verdade. Principalmente para o crente que não permitiu o processo de purificação de Deus em sua vida. Nesse estado, uma pessoa tem Deus dentro dela, mas também tem uma abundância de si mesma. Quando o que pedimos não está claramente descrito na palavra e não temos certeza da resposta de Deus, é sábio e é um ato de verdadeira submissão orar, seja feita a sua vontade. Lembro-me de um exemplo, muitos anos atrás, quando meu marido Dave e eu estávamos de férias num lindo lugar na Geórgia. Estávamos muito cansados e Deus permitiu que tivéssemos um tempo de folga para recobrar nossas energias. Gostamos tanto do lugar que planejamos levar nossos filhos para passar umas férias prolongadas no ano seguinte. Estávamos cheios de planos e animadamente falamos sobre eles. Comecei a declarar, fazer uma confissão verbal. Voltaremos aqui nas férias do ano que vem e toda a nossa família será abençoada neste lugar. Nós temos a mania de falar isso, de planejar. Mas olha o que diz em Tiago 4,15. De repente, o Espírito Santo falou em Tiago 4, verso 15. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, nós só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. E mais tarde, ao estudar esse versículo, também observei o versículo 16. Agora, entretanto, vós
vos jactais falsamente das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Há uma diferença entre fé e a confiança, tolice e presunção. A menos que a diferença seja discernida, a vida espiritual se torna uma tragédia, em vez de um triunfo. Pessoalmente, não sinto que seja fraca na fé quando oro. Senhor, eu quero isso, que isso aconteça, se for da tua vontade. Se isso se encaixa no teu plano, se for o teu melhor para mim e se for no seu tempo. Em Provérbios 3:7 diz: não sejais sábios aos teus próprios olhos. Guarda esse versículo no coração e acredite, ele me poupou de muita angústia. Houve um tempo em que pensei que soubesse tudo e que todos me ouvissem, nos daríamos bem. Descobri, no entanto, que não sei absolutamente nada comparado ao que Deus sabe. Devemos resistir à tentação de brincar de ser o Espírito Santo. Pelo contrário, devemos deixar Deus ser Deus. Equilíbrio, sabedoria, prudência, bom senso e bom julgamento. Provérbios capítulo 13:16. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Percebo que nos meus 20 anos de observação no reino de Deus, que pessoas e mestres têm dificuldade com o equilíbrio. A doutrina que se refere ao poder das palavras, à língua, à confissão, a proclamar as coisas que não são como se fossem e chamar coisas à existência. É um exemplo pelo qual tenho visto pessoas chegarem ao extremo. Parece que a carne quer viver à beira do caminho e tem dificuldade em se manter nos limites de segurança. Ela coloca o versículo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, como uma fonte feroz, procurando alguém para devorar. É real. Os extremos são, na verdade, o playground do diabo. Se ele não pode levar um crente a ignorar completamente uma verdade e viver decepcionado, sua próxima tática será torná-lo tão parcial e sem equilíbrio, como aquela verdade que não estará numa condição melhor do que antes. Às vezes ele estará bem pior. A sabedoria é o tema central da palavra de Deus. Na verdade, não há verdadeira vitória sem ela. Num dicionário, sabedoria é definida como, primeiro, compreensão do que é verdadeiro, certo ou duradouro. 2. Bom julgamento, senso comum. Tenho lidado com muitas pessoas nos últimos anos, tanto leigos quanto os ministros da igreja, que simplesmente não usam o bom senso. A sabedoria não é radical. Provérbios capítulo 1, verso 1 ao 4, diz que a sabedoria é cheia de prudência e a prudência é boa dispenseira. Neste mesmo dicionário, prudência é definida como administração cuidadosa, economia. O adjetivo prudente é definido como usar bom julgamento ou bom senso ao lidar com assuntos práticos. Creio que podemos dizer que a sabedoria é uma combinação de equilíbrio, bom senso e bom julgamento. Um mestre da palavra de Deus tem a responsabilidade de se fazer entender de maneira sensata, para que os crentes de qualquer nível espiritual o compreendam. Fazer uma declaração generalizada de que você pode ter o que diz, sem qualquer explicação, é perigosa para um cristão imaturo. Creio que, como mestres chamados para treinar seus filhos de Deus, é nossa responsabilidade perceber que nem todos nós ouvem, compreendem essa declaração.
Significa que você pode ter o que diz, se o que diz está alinhado com a palavra e a vontade de Deus naquele momento particular. As pessoas carnais ouvem a mensagem como um ouvido carnal. Durante seu crescimento espiritual, elas podem ouvir a mesma mensagem de maneira completamente diferente do que ouviram na primeira vez. Isso não quer dizer que a mensagem esteja errada, mas um pouco mais de esclarecimento poderia ter evitado que os bebês espirituais ficassem inseguros. A maioria dos mestres tem uma tendência própria em seus ensinamentos, o que é legítimo. Isso tem a ver com o chamado de Deus na vida deles. Alguns são chamados para exortar e manter os filhos de Deus animados, zelosos e perseverantes. Outros podem ser chamados para ensinar a fé e outros prosperidade. Há aqueles que são chamados para ensinar, quase que exclusivamente finanças. Muitos têm sido chamados para ensinar e ministrar sobre cura. Penso que, quando as pessoas são chamadas para fazer alguma coisa, estão tão cheias do que Deus colocou nelas, que se não forem cuidadosamente, podem ficar tendenciosas. Podem começar a agir como se o que estão ensinando fosse a única coisa importante na Bíblia. Isso pode não ser intencional, mas novamente sinto que é a nossa responsabilidade ter certeza de que estamos apresentando o material de forma equilibrada. Lembrando que os bebês em Cristo só conhecem o que ministramos a eles e nada mais. Eles não tiveram experiência ainda. Creio fortemente no poder da confissão. Creio que devemos falar para as nossas montanhas e também que muitas, se não a maioria das respostas aos problemas estão definitivamente bem debaixo do nosso nariz, na nossa língua. Creio fortemente na maturidade do crente, na crucificação da natureza carnal, na morte do egoísmo, na necessidade da obediência e na submissão ao Espírito Santo. Em outras palavras, não estou tentando ensinar algo que o ajude a sair do problema ou conseguir algo que você queira. Tenho a esperança de ajudá-lo a aprender como cooperar com o Espírito Santo para ver a vontade de Deus cumprida em sua vida. Ela finaliza o capítulo 1 dessa forma. Viram só esse capítulo 1 que ela fala como ouvir a voz de Deus, o cuidado que ela teve aqui com os bebês espirituais. Isso é muito sério. Às vezes a pessoa ali está no início e ela ouve aquela enxurrada de coisas. E se ela não tiver uma pessoa ali para auxiliar, para dar a mão para ela, para ensinar, para ela passar a ter experiências, não vai fazer nenhum sentido. Vai ser muita sobrecarga sobre aquela pessoa. Aí pode acontecer de ter muitas pessoas frustradas, que não viram nada acontecendo com elas, por conta disso. Porque elas foram com muita sede ao pote, entregaram muito a esses bebês espirituais, não deram a mão, não deram acompanhamento, e essa pessoa ficou ali sozinha, sem saber o que fazer. Por isso que é muito importante. E ela falou muito sobre a obediência, o tanto que precisamos ter obediência a Deus. Então, e eu contei, compartilhei para vocês como que hoje eu busco viver debaixo da obediência de Deus. E foi somente após eu estar na obediência com Deus que eu pude experimentar a vontade dele na minha vida de uma forma assim maravilhosa. E o capítulo 1 foi esse. Próxima live, capítulo 2, vou dar spoiler do título. O capítulo 2 é o efeito das palavras no reino natural, porque tem um reino espiritual. Muita coisa acontece no reino espiritual, no reino natural. Ela vai explicar o efeito das palavras no reino natural. Então é isso, pessoal. Encontro vocês na próxima live.
Muito obrigado, pessoal, que entrou aqui agora, que está assistindo essa live depois. E até a próxima live. Boa noite, beijo, tchau, tchau.